Olá, amadinhos do meu coração! Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um episódio do meu, do seu, do nosso Desertcast. Vozes do deserto, onde as histórias ganham vida. E hoje, pela primeira vez na história desse programa, teremos que ler para apresentar a nossa convidada, gente. Porque, olha, é tanta qualificação que eu vou ter que pegar aqui uma colinha. Então, hoje nós temos, né, a oportunidade extraordinária de receber uma mente rara, inquieta, brilhante, que transforma complexidade em visão estratégica. Sabrina Major é uma estudiosa incansável, pesquisadora multidisciplinar e uma verdadeira cientista criativa de futuros. Futuros, vocês vão escutar muito sobre isso hoje. Formada em comunicação social, com habilidades em publicidade, propaganda e jornalismo, Sabrina construiu uma das histórias mais completas do mercado brasileiro. Já concluiu 7 MBAs, gestão estratégica de marketing, gestão de projetos, gestão de negócios, direção de marketing, de gestão de inovação, metaverso e novas tecnologias, Foresight e Futures Design. E não parou por aí, a Sabrina é demais. Ela está finalizando mais 2 formações, uma em gestão do agronegócio e master em pesquisa de mercado, consumer e marketing sites. Além disso, ela possui mestrado e doutorado em gestão de conhecimento, uma área que conecta estratégia, inovação e construção sistêmica do saber. A soma dessas formações criou uma profissional singular, estrategista de marketing e branding, pesquisadora profunda do comportamento humano e futurista especializada em analisar tendências. Que isso, hein, Sabrina? Ela também mapeia incertezas e imagina caminhos possíveis para empresas e cidades. Hoje ela desenvolve projetos e conexões globais, especialmente aqui agora em Dubai, um dos ecossistemas mais ousados do mundo, em inovação e desenho de futuros. E é com enorme prazer que a gente dá as boas-vindas aqui a Sabrina Major. Ufa! Conseguimos! Meninas, muito obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de poder compartilhar um pouquinho de conhecimento, bater um papo. Estou bem feliz mesmo. Obrigada. Nós aqui agradecemos desde já, né, a sua presença, vir lá dos Estados Unidos, olha só que honra, né? Só para se apresentar aqui no nosso Desertcast. Mas primeiro veio lá de Cuiabá também. Eu tenho que puxar a sardinha. Um pezinho no centro-oeste, no Cerrado também, que eu já ouvi falar que ela é de Goiânia. Eu nasci em Goiânia, estudei em São Paulo, depois, né, no finalzinho fui para Cuiabá por um tempo, depois eu fui para os Estados Unidos, bom, enfim, rodei o mundo. Então, Sabrina, quem é Sabrina por trás de toda essa formação extraordinária? A mulher é uma verdadeira como é que se diz? Enciclopédia, né? Ai, gente, eu sou uma pessoa super, falando como pessoa, tirando um pouco do profissional, eu sou uma pessoa super sensível, pessoa muito delicada, quem me conhece sabe, eu sou super estudiosa, eu gosto de dedicar parte do meu tempo estudando, então por isso a questão das formações é muito interessante quando as pessoas me perguntam, nossa, mas por que tanto? Eu falo, gente, durante a noite eu não quero assistir TV, né? Então eu acabo fazendo um curso, fazendo outro curso, puxando uma nova extensão e dedicando um pouquinho mais para o conhecimento. E o que conecta tantas áreas diferentes hoje que você atua? No brand, no marketing, no futuro, na geração de conexões? Na verdade, eu falo que não são áreas diferentes, né? Todas essas áreas elas estão totalmente interligadas. Então, eu sou formada em comunicação, o que me fez habilitar em publicidade e propaganda, em seguida em jornalismo. A comunicação, ela querendo ou não, o marketing é parte dela, né? Então, tudo isso foi uma caminhada que eu não consigo nem me imaginar não estando envolvida nessas áreas, né? São áreas que realmente se conectam. E hoje eu falo que hoje o mundo precisa de profissionais que entendem de futuros. E eu acredito que, assim como hoje a gente pega um adolescente que fala que entende de marketing,
né. Se você falar sobre marketing, todo mundo entende marketing. Quando eu fui fazer faculdade de comunicação, eu falei para os meus pais e eles não faziam ideia o que era comunicação, o que era marketing, né. E eu acredito que daqui a alguns anos todo mundo vai entender um pouco sobre futuros, vai compreender um pouco sobre estratégias de construção de cenários, vai entender como se olha com uma visão mais ampla e aberta. É isso. Sabrina, e falando então de futuros, a pergunta de US$ 1 milhão. Para quem não entende, né, para as pessoas que estão nos assistindo hoje, o que é o design de futuros? O que é o foresight? Explica para a gente numa linguagem assim mais, vamos dizer assim, mais acessível. Eu vou trazendo uma linguagem bem acessível para vocês entenderem que é uma forma de você pensar estrategicamente, com uma visão maior e aberta, possibilidades futuras, mas etapas que precisam ser construídas no presente. É. Então o que que o foresight e o design de futuros ele faz? Ele faz você abrir sua visão, compreender o que está por vir, antecipar alguns riscos, pensar e elaborar tudo isso estrategicamente para que você não chegue e é bem interessante essa pergunta, porque quando a gente fala que lá atrás, quem criou o telefone falou que no futuro nós teríamos o telefone na palma da mão e nós, trabalharíamos com isso, se a gente parar para pensar as pessoas em 1980 escutando essa informação, elas não conseguiam elaborar essa informação, né. A gente vai acostumando com a tecnologia e com as mudanças. Hoje é tanta tecnologia produzindo tecnologia, que se a gente não começar a entender o que vem pela frente, a gente nunca vai estar preparado para isso, né. Ou antigamente a gente tinha um espaço maior para esse processo de adaptação, hoje o nosso espaço é cada vez mais curto para isso, né. Nós temos tecnologia produzindo tecnologia. E falar de futuros não é só sobre falar sobre tecnologia, é muito interessante isso também, que é outra questão que eu gosto de falar. Falar sobre futuros é falar sobre sociedade, pessoas, como nós vivemos, economia, política, abrange todas as áreas, né. Uau, legal. E só pegando esse gancho aqui, alguma vez você já se deparou com uma pergunta do tipo assim: "Isso tem a ver com algum misticismo?" Uma coisa muito assim fora sinceramente, quando a gente pensa, né, ela fala sobre futuro, ela é uma designer de futuro, a gente pensa É uma mãezinha de arte. É fazer uma abstrato, né. Aconteceu essa semana, né, nós atendendo uma empresa, né, fazendo uma reunião com uma empresa, a pessoa falou assim: "Mas como é isso? Você vai mapear sobre o meu futuro? Você vai prever?" É tão interessante essa pergunta, gente, porque eu chego a brincar para quebrar um pouco o gelo, né. A pessoa fala: "Mas o que você faz de verdade?" Eu falo: "Eu leio mentes e eu enxergo o futuro", né. E aí a pessoa fala assim: "Nossa, mas como é que você vai fazer isso? É uma questão astrológica, numerologia?" Você pede ajuda dos astros, né, força, alinhamento. Aí eu falo: "Não, é um estudo científico, é um estudo complexo", e aí a gente fala sobre comunicação, a gente fala sobre pesquisa de mercado, então todas essas áreas que eu estudei até hoje, elas estão extremamente interligadas, né. Elas se conectam para que a gente consiga realmente fazer um estudo longo do que a gente vê pela frente, então foi parte de toda a minha evolução e do processo, eu fui e também tem um dedinho da Maris, que lá atrás me conectou a esse universo também. Eu ia perguntar pra ela, né, qual foi a virada, assim, porque trabalhando já, né, gente, Sabrina, né, depois você vai falar o tanto de empresas aí fortíssimas, né, que tiveram a oportunidade de ter os seus serviços ali, nessa área de construção, de marca, de posicionamento estratégico, né, mundial, estamos falando aí de mundial. E aí eu ia te perguntar, como essa questão de futurista, de ser uma futurista, chegou na sua vida? Essa é uma pergunta que envolve você, eu já até te contei, há 6, 7 anos atrás, a Maris me chamou para atender um cliente dela, e estava na área de inovação. Apesar de já ter estudado gestão da inovação, e a gente
todos os dias a gente escuta milhões de informações que falam sobre tecnologia, informação e inovação. A gente escuta muita coisa. Ela falou assim: "Eu gostaria que você atendesse ele nesta área específica". Eu falei: "Nossa", eu falei: "Me dá 48 horas, porque eu vou me aprofundar". Eu já tinha ouvido falar. Aí ela falou: "Não, assim, não, daqui uma semana, ele só vai ter agenda para você". Então, assim, foi a hora que eu fui me aprofundar. Falei: "Espera aí, o mundo tá mudando, eu preciso estar mais inteirada de assuntos como esse". Então, a gente estava na época era sobre, o metaverso, a gente estava falando eh, da diversificação das demandas do blockchain, né. Então, assim, eu precisei fazer um estudo muito completo para começar a atender o cliente dela, e eu falei assim: é isso que eu quero. Eu quero começar a entender sobre o que vem pela frente". E isso sempre teve na minha alma, sabe. É bem interessante. Desde criança eu tenho essa paixão para olhar, essa visão de querer sempre olhar para frente. O que que vai vir lá na frente? Me fala, em que momento? Deixa eu só falar uma coisinha, porque eu vou pra concluir. Não, não, é só para concluir, porque o nosso, eh, intuito com a Desert Cash é realmente trazer essas histórias de como as pessoas vão caminhando pela vida e tendo sucesso, vencendo os desafios, né. E, gente, eu sempre falo para vocês, ó, conheço a Sabrina vai fazer mais de 15 anos, né. E sempre fui muito visionária. Sim. Sempre quando estava falando de criptomoeda, em 2012, eu estava lá já falando de criptomoeda. Eu sempre falo para vocês, quando alguém te apresentar uma oportunidade, aceita primeiro, depois você aprende. Porque te coloca à frente, te dá oportunidade. Sempre escutei: "Ai, Maris doida, Maris acredita numas coisas que Deus me livre, que dará". Aproveite oportunidades que aparecem na sua frente. Olha lá, se ela não tivesse ido estudar, ela não tá hoje como a única, eu acho que a única brasileira futurista no mundo. Não, não, tem vários futuristas já, que já trabalham nesse mercado há muito mais tempo até que eu, Mas aí ela é melhor. mas mas Sabrina, mas eu vou assim, literalmente, eu tô num processo de me tornar a primeira futurista especialista no agronegócios. Então, literalmente, eu tô buscando um nicho bem Ô, específico. gente, ela é modesta, ela tá atendendo o governo dos Estados Unidos, tá? Daqui a pouco ela vai falar que eu por rico mais ainda as etagens, assim, vai ficar. Logo chegando para atender Emirados Árabes. Não, essa expressão é especialista em futuro. Como nasceu? Em que momento aconteceu? Porque você já é especialista em marketing, em branding, mas assim, como isso impactou nessa tua nova formação como futurista e como surgiu o futurismo, né, nesse caso? É uma formação. Eu nunca tinha ouvido falar nisso antes de você, na verdade, né? Sabemos que a tecnologia, como você falou, avança a cada dia na velocidade muito rápida. Então, por isso que você se especializou nisso, que é para entender e fazer com que a gente também entenda como é que as coisas vão acontecer daqui para frente. Porque eu não tinha essa especialização, essa pessoa aqui que nos mostrava. Simplesmente acontecendo e a gente já segue no fluxo e aprendendo com o tempo. E hoje, assim, tu já comprou um telefone, amanhã já lançaram outra coisa que você fica perdida. Então, assim, que momento apareceu essa especialização? Eu fui desenvolver um trabalho para a Fórmula 1, para um dos investidores da Fórmula 1, e lá, eles tinham uma apresentação que ia ser por um cientista, e esse cientista ele era futurista. Eu estava na Itália, e eu falei: "Gente, futurista". Eu falei: "Olha", eu já tinha escutado, né, quando eu fiz gestão da inovação, eu já tinha me deparado com algumas pessoas, mas eu não tinha acompanhado o trabalho de perto de um futurista. E ali ele desenhou cenários, falou sobre o futuro da Fórmula 1. Foi muito interessante, foi uma experiência única para mim, porque eu fui com um investidor que queria entender melhor, onde ele ia trazer, novos investimentos dentro da Fórmula 1. E aí estava desenhado e mapeado todo o cenário. Foi muito legal, assim, foi uma experiência muito legal. E aí eu falei: "Opa, preciso dessa formação, eu gosto de estudar, vamos lá". Casou. E falando de estudos, Sabrina, você também é pesquisadora, certo? Sim. E como que as suas pesquisas fortalecem o seu olhar para o futuro? Eu falo que a parte mais importante do marketing é a pesquisa de mercado hoje, que é onde a gente literalmente se aprofunda, né, se aprofunda sobre o mercado, se aprofunda sobre pessoas, se aprofunda sobre a história, sobre o tempo. Então pesquisa de mercado hoje, ela me dá base para tudo, assim. Eu acho que eu me abri muito mais
para o conhecimento do marketing a partir do momento que eu entrei trabalhando dentro de pesquisa de mercado. E isso me deu uma amplitude muito grande a nível mundial, né? Porque eu já trabalhei em 76 países, né? E como está sendo essa experiência em Dubai? Ai, gente, Dubai eu estava conversando com as meninas esses dias. Aqui é um laboratório literalmente vivo de futuros, né? É um mercado em que o governo se preocupa com isso. O governo se preocupa em ser estratégico para o futuro. Eu entendo que toda a história de Dubai conta sobre isso, né? Para sair de uma comunidade que tinha vila de pescadores, vendedores de pérolas e conexão com comerciantes, né? Para pegar o gancho no petróleo e em seguida falar: opa, peraí, isso aqui não vai me fortalecer, então o que que tem pela frente que vai fortalecer o mercado? Então, assim, eu acho que é um dos principais lugares do mundo hoje em que eu falo que eu sou futurista. Boa parte das pessoas já compreendem do que eu estou falando, as pessoas estão muito conectadas. É um lugar onde a conexão e os futuros, sabe, são estrategicamente pensados, elaborados. É muito interessante. Eu tô muito admirada com Dubai. Eu já tinha vindo aqui com um olhar de turista e agora eu tô aqui com um olhar profissional. E eu tô muito encantada com tudo. De turista para futurista. Porque lá atrás, quando ele ainda vendeu pérolas, eles tinham futuristas já aqui trabalhando para isso. Sim, o governo daqui, ele já tem essa preocupação estratégica na própria construção de tudo que tem sido feito até aqui. Então aqui a gente respira inovação, a gente respira conhecimento, tecnologia, evolução cultural. É muito interessante Dubai. Eu estou tendo uma experiência muito rica aqui. Sempre você vai escutar aqui Dubai 2050, Dubai 2070. É sempre 20, 30 anos à frente e eles fazem questão de mostrar realmente que estão posicionados dessa forma. Nós E já sabe o que vivemos é o mais futuro, né? legal? E sabe o que é mais interessante? Isso está contaminando, né, de uma forma positiva os outros países do JCC, né? Então, o Oman já tem agora uma visão de futuro. A Arábia Saudita está num speed, né, num processo muito acelerado de desenvolvimento para chegar mais ou menos no estágio de Dubai. Então, isso está se expandindo e todos eles já começaram também processos de desenvolvimentos futurísticos por ter Dubai como referência, pioneiro nessa implantação, né? Nessa visão de governo também. É bem interessante como o mundo, depois de algumas viradas, principalmente nos últimos de 2021 para cá, após o chat GPT, com a possibilidade de você acessar muita informação, cruzar muitos dados, o mundo começou a olhar para essas questões de futuros com muito cuidado, muita cautela. Por isso a importância hoje de ter profissionais alinhados e que conseguem traçar e planejar com um olhar mais distante, com um olhar distante, né? Com a mente mais aberta, compreendendo os sinais que hoje ainda são pequenos, mas que eles têm possibilidade de se tornar latentes lá na frente, analisando os riscos. Então, assim, hoje eu falo assim, qualquer empresa que está no mercado e que quer durar a longo prazo, ela precisa ter um profissional estratégico que consiga pensar e que consiga elaborar todo o conhecimento com essa visão estratégica de longo prazo. Não é, e todo líder também, né, tem que ter essa visão de longo prazo. Por quê? Porque está tudo mudando muito rápido. Tá tudo assim, a gente pisca, já vem uma novidade, e outra já tem uma tecnologia. Quando a gente fala, por exemplo, recentemente eu fui atender um pessoal que queria conversar comigo sobre o agro, e eu falei: olha, eu estive em Londres, visitei um restaurante muito interessante que já imprime 100% toda a comida. Então a carne, ela é muito parecida com a carne mesmo, mas é tudo 100% vegano. Aí a pessoa falou: imprime a comida? Eu falei: o prato sai 100% impresso. Então assim, aí a pessoa falou assim: como assim imprime? Então assim, o profissional hoje,
que atende empresas como essa tem que ter essa visão de futuro de o que que vai acontecer com o meu negócio? Como é que eu vou estar posicionado lá na frente? Exatamente, essa é a preocupação, mas você estava falando, estava pensando exatamente sobre isso. A gente já vê o impacto disso nas pessoas, assim, dentro das empresas, as pessoas perdendo espaço para as máquinas, para os robôs. Outro dia nós tivemos uma reunião com um cliente, que ele estava vindo da China, eu acho, né, de uma feira, justamente que ele estava em buscar essa tecnologia, trazer robôs para colocar em seu estabelecimento comercial e tal. Aí a gente pergunta, qual vai ser o futuro das pessoas nesse processo todo, assim, porque infelizmente ou felizmente, né, assim, as máquinas estão chegando, isso é real, isso é uma coisa indiscutível. Obviamente, é muito bom, né, você vai ser muito bom, mas também eu acho que tem um lado negativo nesse sentido, assim, as pessoas, o ser humano que vai estar sendo substituído nesse sentido. Deixa eu trazer uma clareza para vocês. Quando a gente pensava lá atrás que hoje nós teríamos o celular e muitas profissões mudariam, e tudo seria muito diferente a partir do momento que você tivesse tecnologia em suas mãos, a gente não sabia como era. Então a gente não imaginava que teriam profissões como nós temos hoje, e que essas profissões, que toda a tecnologia nos ampara nesse processo. Da mesma forma, que a tecnologia que a gente olha à distância e a gente vê, olha, vamos ter robôs, vão fazer isso, a sociedade ela vai evoluindo conforme as mudanças vão chegando. Então, assim como nós evoluímos até aqui, e hoje nós trabalhamos na palma da mão, a gente também vai evoluir até lá. Então, são momentos que a gente vai se adaptando e a sociedade vai mudando. E novas realidades vão chegando. Não é uma mudança assim, valendo. Hoje temos robôs, você que estava aí na fábrica não vai trabalhar mais, você vai para casa. Não vai ser assim, né? Então são mudanças gradativas que vão acontecendo, as pessoas vão se adaptando, vão melhorando a si mesmas, vão melhorando dentro do mercado, assim como nós já vivemos até aqui. Agora está um pouco mais rápido, né, do que o espaço que nós já tivemos da infância até aqui. Mas se a gente parar para pensar, a gente teve que evoluir também. Mas aí que nós tivemos o tempo para se adaptar. Mas esse pequeno tempo que a gente tiver daqui para frente, a gente vai se adaptar também. Sabrina, eu tenho uma pergunta particular, né? Leiga. Mari chegando aqui, tem uma empresa. E eu quero saber, porque vamos desmistificar um pouco de futuro que é robô e é tudo automático. Não é só isso. Porque quando a pessoa pensa em futuro, ela pensa lá nos Jacksons, né? É verdade. As naves O trem voando e nananá e táxi. Aqui já vai ter ano que vem, né? Os táxis e tal. Mas não é só isso. Então, como eu, que estou assistindo o episódio hoje, que sou microempreendedor, que tenho a minha empresa ali, que tá lá em Natal, que tá lá em Cuiabá, tá lá em Brasília, que tá lá em Portugal, como eu né? Ou aqui, mas eu olho e falo, nossa, que legal, eu gostaria de colocar a minha empresa num olhar, né, de 5 anos à frente, ou como funciona, como que eu, empresária, chego na Sabrina e falo, lê meu futuro. Na verdade, vou ter um bate-papo, assim como eu estou batendo papo com vocês. Vou entender a área de atuação, vou explorar como foi a história, todo o passado, a construção até aqui. Vou entender o seu cenário estratégico de curto e médio prazo para poder planejar isso a longo prazo. Mas nós não temos uma forma de bolo, né? Uma receita em que você vai trazer todos os ingredientes e vai ser igual para todas as pessoas. Não, a gente para cada área, por isso que é muito difícil quando a pessoa assim, me fala sobre o futuro, como é que vai ser? Eu falo, em que área? Né? De que pessoas você está falando? Qual cultura? É extremamente tudo muito específico. É como eu querer encaixar a estrutura de uma empresa de automação numa empresa que oferece serviços de gastronomia. Então, são áreas distintas. Então, para tudo, o que eu faço? Bato um papo, converso com o cliente, pergunto quais são as necessidades, por que ele está pensando em se organizar estrategicamente a longo prazo, tento entender essas necessidades e a partir daí a gente desenvolve o projeto. A gente começa com pesquisa de mercado, a gente começa explorando o que o mundo está trazendo para essa área. E aí sim eu determino as ferramentas que eu vou utilizar para cada cliente.
que são muitas, gente, são muitas ferramentas na área de futuros. E preparem, que nós vamos entrar, que a Desert Business Consulting, ó, já vai estar lá nível Dubai. Vai com a melhor. Exportamos de longe. Sabrina, assim, no meu ponto de vista, né, isso é essencial para quem quer realmente ter solidez de mercado, quem quer crescer, quem quer fazer o business evoluir. Mas eu gostaria de ter a sua visão do seu papel nesse processo todo e como que você se posiciona como futurista perante um líder ou alguma organização. Deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta, né? Você quer saber a importância de um futurista hoje dentro das organizações e frente a um líder? Gente, eu acho que hoje todas as organizações, todas as pessoas precisam estar muito atentas a isso. Até mesmo porque quando a gente fala de futuros, as mudanças estão mais rápidas do que antigamente, né? Hoje você pensar num olhar mais abrangente, mais estratégico, você traz e antecipa riscos que você fala assim: opa, meu mercado está mudando, eu estou vendo que eu preciso agir assim, assim, assim. Como eu vou fazer essa caminhada? Como eu vou fazer essa construção step by step? Como eu vou traçar esse planejamento de mudança? Né? Porque quando a gente fala sobre mudança, a gente está falando não de mudança tecnológica, né? É muito interessante que todo mundo que quer falar de futuros comigo, as pessoas querem falar de tecnologia. Eu tava vindo a Dubai, tinha um casal de Chicago vindo comigo, me pediram para fazer mudança de poltrona por conta das crianças, e eu mudei. Depois eles falaram: o que você veio fazer em Dubai? Você veio a turismo? Eu falei: não, eu sou negócios, eu vim palestrar para duas empresas. Ele falou: nossa, é sobre inteligência, é sobre AI. Eu falei: não, falar sobre futuros não é falar somente sobre tecnologia, é falar sobre tudo, é falar sobre seres humanos, é falar sobre comportamento, é falar sobre economia, política e assim por diante. Então, hoje é como se você conseguisse ter um olhar visionário, olhar lá na frente e conseguir construir de forma mais criteriosa, estruturada, trazer todo o conhecimento e a bagagem da sua empresa com passos mais assertivos naquilo que você vai fazer. Isso é fantástico, né? Da mesma forma que você faz esse trabalho com as empresas, você também faz com as pessoas. Com pessoas também. É o mesmo processo? É o mesmo processo. Só as técnicas que são diferentes, né? Por ser pesquisadora de mercado, por ter trabalhado muitos anos com branding, por traçar e planejar para diferentes marcas, por isso que eu brinco, que eu falo que eu leio mentes, né? Eu estudo muito o ser humano, né? O comportamento do ser humano. Então, eu consigo mapear muito rápido as pessoas hoje, né? Eu tô no marketing, na comunicação, eu tô há 25 anos. Né, então já é uma estrada muito, muito, muito longa. Acho que dá medo andar com ela, então. Imagina você tá com ela e olhar assim, você vai dizer: a gente já tá me lendo. Até que ela tá afim, Mas ela tá mesmo, viu? O tempo inteiro ela tá ligada assim, ó, sabe, ela, mas a antena tá, ó. Aí eu só quero perguntar: então me conta, o que é que você viu, me conta, o que é que você leu, como é que eu sou. Acho que tem essa curiosidade, as pessoas fazem isso, não fazem? O tempo todo. Oh, Jesus, então eu quero saber, o que é que você tá lendo em mim? Mas eu tenho uma pergunta de novo, pessoal. A falta da pessoa entender a própria identidade, você acredita que pode influenciar na comunicação que ela tem nos resultados, Totalmente. tanto pessoais quanto da própria empresa? Totalmente. Hoje, o que a gente mais observa é essa falta de autoconhecimento. Falando nisso, o que eu acho que é extremamente importante, né? Esse trabalho da pessoa antes dela ir para as redes sociais e se posicionar, muitas vezes a pessoa não se posicionou nem mesmo com ela mesma. E é isso que faz a diferença entre as pessoas que conseguem o sucesso e as que não conseguem traçar esse sucesso. Porque falta a compreensão tanto de si quanto do trabalho e de como se posicionar de forma clara, respeitando a sua própria identidade, respeitando as suas próprias características. Então, eu falo que o trabalho de construir a sua própria marca, gente, é de extrema importância. É um trabalho profundo, é um trabalho longo, é um trabalho que eu já comecei com a Maris há algum tempo.
Então, exige muito de você e é um trabalho muito profundo mesmo, porque traz características, né, trabalha com a sua melhor performance, trabalha também com as suas dificuldades, Sim. né. Então, hoje, saber se posicionar e trazer essa verdade que está dentro de você de forma mais clara e assertiva faz total diferença. E é isso mesmo, porque o empreendedor, gente, né, e o sofredor, porque vou Se a pessoa falar. soubesse que seria melhor ela primeiro Perfeito. pensar nela, de como ela é, e se posicionar de forma clara, do que pagar milhões de cursos para ser o melhor, eu quero um curso para ser o melhor, ah, para Ora, ter não, para ter a melhor estrutura de marketing digital. Eu quero fazer esse curso, porque lá eu vou aprender tráfego, mas a pessoa não sabe nem se posicionar, então não passa essa comunicação, não passa essa assertividade e não vende. E aí fica: "Por que que o outro vende mais do que eu? Por que que eu não consigo chegar? Por que que eu invisto tanto aqui em tráfego, em marketing, e eu não estou conseguindo os mesmos resultados que a outra pessoa?" Porque a pessoa não sabe nem sobre ela. Então, assim, fazer esse trabalho de branding, principalmente se você puder ter oportunidade de conhecer alguém que faz branding de marca pessoal, quando você é um profissional empreendedor autônomo, é de extrema importância. E além do mais, né, falando ainda, além desse posicionamento externo, o interno é muito importante, porque vai fazer com que você continue. Porque eu trabalho com mulheres, né, fortalecendo a identidade há muitos anos. E eu vejo isso, nós mulheres temos, né, essa veia empreendedora, principalmente as brasileiras, né, nós temos isso no sangue, mas às vezes estamos frágeis no nosso interno. Então qualquer coisa desestabiliza, qualquer coisa te tira do eixo. Então é importante, gente, o que a Sabrina falou é muito relevante. É você ter conhecimento de quem é você, das suas preferências, o que te faz feliz. Porque o que você se sente feliz automaticamente está potencializado. O porquê você está fazendo o que você está fazendo, né? Exato. E quando você conhece e reconhece a sua identidade, que você é o que você é e não o que as pessoas tentam te vender, nada te para. E isso para mim é incrível. Então, seja na parte interior ou no exterior, que é nos negócios, precisa sim ter um alinhamento profundo de identidade e fortalecimento. E a mudança ela é constante, né, gente, e isso nunca vai parar. Então, assim, esses ajustes, depois que você faz todo o seu estudo e mapeia todas as suas forças, suas habilidades, o que você vai fazer, esse trabalho ele vai se refinando conforme você vai melhorando, né. o que eu observo, assim, como as coisas acontecem, estão acontecendo, parece que o tempo está diminuindo, né, em todos os sentidos. Então, assim, as pessoas estão naquela busca frenética de querer fazer, 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 fazer. E assim, vão fazendo de qualquer forma, da forma que aparece, da forma que lhe oferecem, e não tem essa preocupação com esse autoconhecimento, esse estudar para poder se posicionar. É muito fácil. Você tem uma facilidade de chegar aqui no microfone e falar e conversar e tá, você também tem na frente das câmeras. Aquela pessoa já pode ser muito inteligente, ela pode ser, enfim, ter 1000 PhDs, né, mas na hora de poder se colocar na frente, ela trava, porque falta justamente esse acompanhamento, esse autoconhecimento, né. Então assim, acredito, é muito importante, inclusive eu vou fazer, tá gente, eu vou fazer, não, já vou começar para ontem. Vou fazer, porque assim, eu apoio, mas a gente sabe como falar, a gente se conhece do riscado, como a gente fala, falando assim uma linguagem bem, mas realmente falta essa questão, então é muito fácil, todo mundo hoje em dia, você vê nas redes sociais, todo mundo vai lá, pega um telefone, todo mundo vira blogueiro ou influencer, de tudo. E assim, e você observa, você olha, como falta esse tipo de pessoa, né, de qualidade realmente para poder passar, porque essas pessoas estão comprando cada coisa assim que, sabe, não tem um conteúdo realmente que possa te elevar, não tem, é bobagem, é coisa banal, é bobagem, porque as pessoas não têm essa orientação. As pessoas não se conhecem, as pessoas não conhecem o que realmente elas precisam, então elas compram qualquer coisa, o que oferecem. Por isso que tá essa loucura toda hoje na gente vê no mundo, principalmente nas redes sociais, que tá muito banalizado, porque falta esse conhecimento, esse cuidado e esse profissional para lhe orientar, né, como você falou, pessoas gastam, gastam, gastam querendo ter o melhor, isso, melhor aquilo, mas o principal não tem, que é o autoconhecimento, ajuda primeiro a se conhecer, saber quem você é para poder, colocar para as pessoas, passar credibilidade ao que você está falando. Ai, não é fácil, já vou dizer, tá? Porque quando você contratar ela, você esteja pronto para
descascar as cebolinhas ali, ó, os camadas da cebolinha, e realmente ela fala: olha, isso aqui não tá legal, vamos mudar. Aí você, o quê? Na, é a linguagem que você tem dentro de você que nós vamos comunicar. Mas às vezes ela pode estar com ruídos, né, Sabrina? Encontra muito disso? A gente Sim. na verdade, tudo é um processo, né, Resistência tem? muita, muita. Até quando eu começo a falar sobre futuros e eu quero trazer para uma nova vertente, aconteceu que eu fui atender uma cliente aqui, da Maris, quando eu vi, eu estava falando já do marketing dela. E aí, gente, eu tô há 25 anos no mercado de marketing, falando sobre marketing. Então eu já fui falando para ela: olha, a gente vai precisar rever isso, isso e isso, porque eu já tinha feito um mapeamento, toda uma leitura da cliente. Eu falei assim, e eu já tinha visto características dela que eram muito importantes, que não estavam sendo ressaltadas, outras características assim, que não era dela, que às vezes a pessoa incorpora a característica do blogueiro ou daquele influencer que falou que fazer isso é bom, vamos fazer tal coisa, vamos... É tão interessante, eu lembro que teve uma época que as pessoas falavam assim: vamos falar o conteúdo maquiando. Não sei se vocês pegaram essa tendência. Você vai para frente de um espelho, começa a falar de um conteúdo profissional, maquiando. E aí todo mundo começou a se Agora é comendo, acredita? Agora o TikTok é comendo. Comendo, você só Comendo. com os pratos. Ele sabia que aquele povo mastigando. As pessoas compram isso. As pessoas têm milhões de seguidores e ganham com isso, entendeu? Porque é isso que eu tô falando. As pessoas compram cada coisa quando eu quero falar um PIN, porque é absurdo, cara. Então essas pessoas. E aí, é quando eu chego no profissional e falo assim: isso comunica com a sua essência? Isso tem a ver com a sua personalidade? Isso fala sobre a sua história? Porque às vezes a pessoa compra uma ideia que está de tendência no mercado, mas não fala nem com ela, não comunica nem com ela, não fala a história dela. E aí a pessoa fica assim: nossa, mas dá certo pro outro e não dá certo para mim. O que eu tô fazendo de errado? Aliás, a pessoa às vezes está totalmente desalinhada dos valores, dos princípios, do que ela realmente é. Então, a gente não adianta. O que faz o blogueiro, ou a influencer, ou o outro profissional ser um sucesso, não é a mesma fórmula para você. Cada um tem a sua particularidade, sua individualidade, suas características próprias, que vai gerar sucesso se você conhecer realmente, né? O sucesso vem daí, né? De você estar posicionado com as suas características. E o que é do outro não é para você, muitas vezes. É exatamente isso. Quando eu vou falar, né, sobre Deus, essas coisas, quando eu tô com uma pessoa, a gente tava conversando, eu comecei a conversar com ela, é isso. Ela falou, aí é isso, porque quando eu vou pra frente, que eu quero passar, que eu tenho um insight, que eu quero falar sobre esse assunto, eu me torno técnica. E isso tira de mim que a pessoa pensa, porque eu já sou uma pessoa que eu tenho uma comunicação mais agressiva. Se eu for falar sobre Deus crente na internet, amares de verdade, eu vou sair dando chinelada no povo. Porque essa é a minha essência. Eu não sou ai, eu não gosto de mimimi, eu não gosto de desculpa. Eu já vejo uma pessoa na desculpa, eu já quero dar uma chinelada, entendeu? Essa é a Maris. Então, Sabrina tá aí, gente. Ó, vocês vão ver uma Maris diferente. Mas ainda é mesmo forte. Que faz parte de você. Chinelada ainda vai comer. Chinelo vai ainda cantar. tá. Ô, Sabrina, Sabrina, e você já trabalhou em tantos mercados, né? Você falou que há 25 anos você está dentro do marketing, trouxe essa perspectiva do design de futuros, do foresight. Assim, no geral, como que você vê o impacto que você vem trazendo na vida das pessoas e de empresas ao longo da sua jornada? Porque a gente sabe que você passou por empresas grandes, por marcas bem renomadas em nível mundial. E como que você vê essa jornada? Gente, essa jornada literalmente foi um dia de cada vez, literalmente. Quando chegou a primeira oportunidade, eu falei assim: é isso que eu saí do país e fui me realmente mergulhando em cada oportunidade. Eu falo que eu aprendo muito. Eu mais aprendo, eu sinto que às vezes eu mais aprendo do que eu realmente entrego resultados. Porque muitas vezes eu estou lidando com culturas diferentes, com pessoas diferentes, línguas diferentes. Eu fico muito atenta no que eu estou escutando, eu fico muito observadora, eu sou muito curiosa, né? Eu sou extremamente curiosa.
Então eu quero entender tudo, eu fico o tempo todo, tudo que eu vejo de diferente, eu fico tentando compreender, eu fico tentando mergulhar no assunto. E isso me traz uma bagagem muito grande e acaba fluindo, sabe? O que eu recebo, eu entrego, o que eu recebo, eu entrego, e vai, e foi fluindo, assim. A minha caminhada, ela sempre vai fluindo. Legal, legal. É, E você menciona no seu perfil que eu fui tô estudar lá no sobre LinkedIn. você. É, claro, né? Para estar aqui sentada com você, a gente tem que, né, a gente tem que entender um pouco do assunto e tal. E você menciona que apesar de todos os seus diplomas, você aprendeu muito mais nessa jornada, viajando mais. pelo mundo e etc. Então, eu queria que você colocasse um pouquinho mais disso, porque às vezes a gente fica muito focada em ter certificações, mas o conhecimento prático ou a aplicabilidade daquilo que que você estudou, que vem agregando ao longo dos anos, fica um pouco defasado. Na verdade, eu falo que você realmente aplica tudo que você conhece na hora que você vai para a prática, gente, não tem jeito. O que refina o profissional é o trabalho, né? Sentar, estudar, ok, ganhei a teoria, mas o que que eu faço com todo esse conhecimento agora? É a prática que vai fazer o profissional se lapidar. Então eu falo que o que me tornou quem eu sou hoje foi realmente arriscando, me doando, entrando em mercados que muitas vezes eu não tinha nem tanta profundidade para estar ali, aceitando as propostas, sendo humilde o suficiente para escutar, eh, o outro e trabalhar com culturas diferentes. Vocês sabem que a gente que está fora do país, a gente trabalhar com uma cultura completamente diferente da que nós viemos, faz a gente escutar muito mais do que quando a gente está no mercado brasileiro. Hoje eu me vejo escutando, assim, 100%, prestando atenção em detalhes que muitas vezes quando eu estava no Brasil trabalhando ali, eu não prestava, passava batido. Você trabalhou com grandes marcas como os Fórmula 1, Coca-Cola. Em que momento da tua vida teve essa virada? Que momento você falou: "Ah, eu cheguei, eu tô aqui"? Porque, assim, muita gente tá aí no processo, né. Você, como acabou de falar, você teve várias especializações, mas, assim, tem que ter aquilo na gaveta e botar pra prática. Em que momento aconteceu essa virada? A Sabrina lá do Brasil, do Cuiabá, né, saiu e de repente tá lá trabalhando pra uma grande marca como a Coca-Cola, por exemplo. Em que momento aconteceu isso? Eu recebi eu estava num evento sobre e-commerce, eu estava me organizando e me planejando para montar uma agência de e-commerce em Cuiabá, e surgiu uma oportunidade. Eu vi o pessoal da Warner Brothers perdido dentro do evento, acabei atendendo esse pessoal, acabei criando essa conexão, trabalhei para eles num evento, internacional, e a partir dali eu comecei a gerar contatos, 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 e até hoje isso vai acontecendo. É uma dinâmica, eu me doei, eu me coloquei à disposição e as coisas foram acontecendo. E aí eu fui abraçando uma oportunidade aqui, outra ali, com muita força de vontade, com muito medo, gente, sempre eu tenho muito medo, muito frio na barriga. Isso é legal, Eu né? eu sempre acho que eu não estou preparada pro trabalho que apareceu na minha frente. Eu sempre falo: "Mas gente, eu vou com medo mesmo", né. Eu vejo, assim, às vezes chega uma oportunidade numa área que eu não explorei. E aí eu vou precisar estudar mais, que foi quando você chegou com o metaverso, né. 48 horas que eu tô pronta. Fantástico, quem estaria pronto em 48 horas? Que isso, um assunto completamente novo, né, vamos assim dizer, você não era ainda especialista no assunto e foi estudar, pediu 48 horas, ela te deu uma semana ainda, né. E daí eu procurei a Sabrina porque eu falei: "E esse projeto só tem uma pessoa no mundo que vai conseguir". Não, não tem. É. E aí as pessoas me conhecem hoje no mercado, porque sabem que eu sou estudiosa, é tão interessante, as pessoas acham que eu entendo tudo de tecnologia, se você souber que eu não entendo de tecnologia, É dele de futuro. as pessoas acham que tudo que é sobre fala, mas fala com a Sabrina que ela vai saber, deixa eu falar. Não, ó, fala com a Sabrina porque ela sabe disso, então tudo que envolve tecnologia, mas eu falo: "Gente, mas você não entende de tecnologia". No entanto que a Maris, quando chegou com muitos assuntos que era, a gente trabalhar dentro do metaverso, e essa palavra metaverso ainda não estava falando no mercado, a gente estava falando sobre blockchain, a gente falou sobre NFT, né? NFTs no período.
E a extensão de conhecimento que envolve esse universo, gente, é muito grande, está muito além daquilo que a gente vê nas redes sociais. Eu acho que é isso. Muitas vezes eu falo que o segredo é isso: se informar de verdade, sem achar que você está se informando todos os dias lendo Instagram. Porque tem um monte de gente que acha que está informado só porque está num feed de Instagram acompanhando as informações, sem saber realmente se aquilo ali é verdade, né? Então, buscar de verdade, sabe? Se aprofundar. A Desert Business Consulting nasceu de uma dor que, a princípio, eu já estava atuando, depois, né, que quer ver agregar, Blind também, mas foi de uma percepção que eu tive de ver que o mundo olha para Dubai e quer estar aqui. Só que quando chegavam aqui, ficavam perdidos por imediatismo. Fazia de qualquer jeito, fazia como dava, e aí acabava que perdia tempo e perdia dinheiro, porque não tinha estratégia. Então, nós olhamos e falamos, não, como a gente vai ajudar, né, esses empresários? Dando a eles uma prospecção, dando a eles uma estratégia assertiva de como se posicionar no mercado dos Emirados, porque é diferente de qualquer lugar do mundo. Até mesmo aqui nossa doutora pode esclarecer isso, mas um único segmento tem várias formas de se posicionar. Aí depois tem a forma de se comunicar, tem a forma de como fazer, né, as vendas e obter resultado, o marketing, tudo. Então, nós olhamos essa dor. Para você, chegando agora, né, e chegou muito bem em Dubai, como você percebe que as empresas podem estar se posicionando nessa área de futuro através do serviço que você vai ofertar? Com toda essa bagagem de estudos e conhecimento que a gente traça, personalizado para cada pessoa, tá? Para cada profissional, para cada líder e para cada organização. Então, é um trabalho extremamente personalizado, estudado, pensado, calculado, pesquisado, porque envolve, eu estou falando aqui eu, Sabrina, mas por trás de mim tem uma gama de profissionais muito grande, gente. Então, são profissionais que são especialistas, às vezes, somente em desenhar futuros, né, em criação de cenários. Eu tenho profissionais que são só especialistas na área de pesquisa de mercado, profissionais que são somente estrategistas de comunicação. Então, é uma gama de profissionais que vem por trás de mim e de todo o trabalho desenvolvido que traz o resultado dessa excelência como um todo, né? Ontem eu estive com alguns profissionais e eu me deparei com uma pessoa que está com uma ideia nova para entrar no mercado de Dubai, veio falar sobre o mercado, e aí me mostrou assim, o que você acha da marca? Veio da minha cabeça. Eu estava dormindo, acordei, desenhei. Aí ela falou, tá aqui meu plano de negócio. Eu falei, nossa, legal, quem desenvolveu o seu plano de negócio? Ela falou, eu mesmo, o ChatGPT me ajudou. Falei. Aí eu falo assim, aí eu falei, há quanto tempo que você está em Dubai, você entende sobre o mercado, né, o mercado árabe? Ela falou, eu cheguei, já tem 2 anos, mas eu já estou muito conectada, já fui em vários exemplos. Então, assim, você vê que a pessoa está com um projeto em mãos, a ideia muitas vezes é boa, Mas tá bagunçado. mas assim, as coisas não, para elas darem um bom resultado, não vai ser assim a ideia da sua cabeça, desenhada da sua forma. Pode até ser legal, um profissional de designer na área de comunicação pode olhar e falar assim, nossa, essa ideia é legal, eu posso refinar e melhorar para uma comunicação mais assertiva, né? Assim, o seu plano de negócios não é aquilo que você acha, é aquilo que realmente o mercado pede. Então, assim, às vezes você tem uma ideia fantástica, você tem um conhecimento de vivência de vida que é muito legal, que vai te dar um know-how, mas está te faltando aqui a base para construir todo esse processo. O que a gente tem percebido é que, por exemplo, né, um dos nossos clientes, ele já tem uma operação no Brasil, ele quer expandir não só para Dubai, mas para outros países, mas tem essa barreira da adequação do negócio dele, porque no Brasil a realidade é uma, aqui, como você disse, a gente precisa de uma estruturação completamente diferente. E muitas vezes essa abordagem é um pouco complexa, não complexa, mas é um pouco assim difícil, porque o empresário tem na mente de que o negócio dele já funciona daquela forma.
e que os ajustes seriam mínimos, sabe, para a operação funcionar e para ter eficácia em outro país. Mas quando, na verdade, a gente sabe que é completamente diferente. Literalmente começar do zero, né? Começar do zero. Ele traz, né, a logo, a marca, mas a forma de se comunicar é completamente Se diferente. posiciona. A implantação é diferente, a operação, logística, tudo é de forma diferente, né? E eu acho que isso faz parte também da sua análise, Sim. certo? Desse trabalho. A gente faz todo esse trabalho, desenvolve todo esse processo de entender o negócio como um todo, não só para olhar para futuros, né, mas entender o negócio como um todo e como ele vai se ajustar ao mercado. Eu tenho assistido você falando sobre as questões legais em Dubai, então eu já peguei vários vídeos da Blind nesse processo, né, falando das questões legais. Então assim, se nas questões legais, gente, já é muito diferente quando você pensa numa realidade dentro do Brasil, uma realidade dentro de Dubai. Imagina comunicar para pessoas que têm uma cultura muito diferente da nossa, Exatamente. que se vestem diferente, que comem diferente, que se comunicam diferente, que as interações são em horários diferentes, né. Então assim, é todo um processo de adequação do negócio, né. O que as grandes marcas hoje, dentro delas, elas já têm a própria embutida as próprias equipes, né, que já desenvolvem trabalhos, assim, de ajustes conforme o novo mercado que vão buscar. Né, então a pessoa estar atenta a isso, ter um bom profissional que fala: "Opa", né, eu lembro que eu atendi um profissional em Cuiabá, quando eu fui para a área de e-commerce, eu ainda não era especialista na área de e-commerce, ele falou: "Se você entende de e-commerce", e eu falei: "Ainda não, por quê?" Da que eu falei: "Me dá um tempinho, deixa eu entender que daqui a pouco eu te trago os melhores", e realmente foi isso, eu fui me aprofundar, eu fui para um grande evento, eu falei com grandes profissionais, eu interrompi todos os líderes que subiam no palco, descia do palco, eu queria falar com todo mundo. Por quê? Porque eu estava ali justamente para buscar informação, entender como era aquele mercado, para poder entender o meu cliente, as necessidades dele. E na época estava em Cuiabá e a proposta era para uma grande marca, era para a Montblanc na época, a Montblanc ainda não estava dentro do e-commerce. E eles estavam nesse processo de desenho. Né, e chegou para uma empresa de Cuiabá que poderia desenvolver esse trabalho. Então assim, hoje é olhar para o negócio do cliente, entender onde ele está, para onde ele quer ir, como a gente vai se tratar, vai definir essas etapas de trabalho, né, como vão ser os passos e onde ele vai estar inserido, né. Chegar em Dubai, é como vocês sabem, não é simplesmente chegar e abrir um negócio aqui como em qualquer outra parte do mundo. Não é, gente, as pessoas aqui têm horários específicos, formas de se vestir, de se alimentar, de se comunicar. As relações é totalmente diferente. É totalmente E diferente. outra coisa, a gente fala sempre, né, dinheiro é o que menos importa aqui, tá. As pessoas acham: "Ah, eu tenho dinheiro, eu vou colocar", não, 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 você que você tem dinheiro aqui, dinheiro sem estratégia, sem conexão, né, porque aqui sim, você precisa, para um árabe sentar com você e fazer negócio, você precisa ter lastro, ele vai querer saber da tua vida, como você se relaciona, como é a sua expressividade no seu país. Então, existe, por isso a gente firma sempre, fazer uma consultoria estratégica, tanto da parte jurídica, da parte contábil, da parte de marketing, é super importante para você se movimentar no Oriente Médio. Agora eu lembrei do episódio que aconteceu outro dia, eu tava tocando em um bar, né, eu sou DJ também, quem não sabe. Para um grupo de empresários lá do Brasil, um grupo muito grande, era uma empresa muito grande que estava aqui, e gente com muita grana, né, falando essa questão de dinheiro, eu lembrei. E assim, a gente sabe que quando termina aquele horário ali, chegou no porto, a música para, bebida acabou, ninguém sai do bar com bebida na mão, não pode, até as regras, enfim, tem que ser respeitadas. E na hora eles estavam assim, eu fui falar, eu fui alertada, eu falei: "Vocês não podem sair com a bebida". "Quem disse que eu não posso? Eu posso tudo aqui". Vai ver. "Eu posso tudo aqui, eu tô pagando, tô de saber". O aeroporto te espera. Aí eu falei: "Ok, tudo bem, pode fazer o que você acha que pode fazer". Aquele negócio, eu falei: "Aqui não é Brasil". Eu falei: "Aqui não é como o Brasil, aqui tem leis, aqui tem regras e tem que ser respeitadas". E eles tiveram que recuar um pouquinho o ego dele, deixar ele não é assim que funciona. Então assim, dinheiro, aqui tem até demais, tem demais. Dá pra você vir, se inserir, você tem que baixar um pouquinho o seu ego, ser um pouco mais humilde e entender que as coisas funcionam mais com regras e normas. E nós, a Desert Business Consulting, estamos aqui para te atender e mostrar os caminhos corretos para você não cair nessas confusões aí e achar que pode tudo porque tem dinheiro. Não,
e outra coisa, vou além, não são só as regras e as normas, não. É poder contar com consultoria, com assessoria decente, né? Porque o que a gente tem visto desculpa o termo, mas de picareta, que só quer o dinheirinho. Principalmente, as meninas sabem a quantidade de pessoas que chegam com a licença que não foi emitida da forma correta, de implantação feita de forma desordenada, e a pessoa pegou o dinheiro dela, fez o quê? Jogou na lata do lixo, né? E ainda correndo o risco de levar uma multa astronômica do governo por estar exercendo a atividade não permitida. Então, contar com uma assessoria também Adequada, correta, exatamente, né? séria, séria. é que sa- essencial. Ganhadora de É prêmios. E que sabe o que está fazendo, né? E que consegue entregar com qualidade e com compromisso também. Porque cada cliente que chega na nossa mão, a gente tem que ter muito, assim, compromisso, né? E seriedade no que a gente faz. Eu estava com a Keké, ela foi atender uma cliente dela, e a cliente dela falou assim: ai, Sabrina, me ajuda aqui, o que que eu faço? E eu falei para ela, olha, me dá um tempinho, deixa eu ver quem é você, eu primeiro. Eu precisava, né, eu estava com uma pessoa nova, e a pessoa me pedindo um conselho, eu falei, calma, deixa eu entender o que você faz, como você faz. Então, aí a gente pode iniciar um bate-papo, né? Então, assim, não é assim, eu pego um profissional, o profissional amanhã já consegue fazer tudo como uma mágica. É porque ele tá aqui com a pessoa, vocês não estão entendendo o poder dessa mulher, né? Então, assim, todo mundo quer comprar ontem, eu quero, me conta. Me lê, gente, eu tô com câncer, você cozinha, como é que tá a sua agenda? Deixa aí, Marquise, pode... É bom, já temos marcadas, tá marcada. Sabrina investidora, em Dubai, fala para mim 3 áreas de futuro que você, como investidora, apostaria. Nossa, querida Jimmy, sertão. Notem. Presta atenção. Gente, eu não vou. Uma tendência que você tá vendo que o mundo está se movimentando, uma tendência no mercado, não específico, mas olha, o meu olho, né, minha percepção foi, eu iria nesses 3 segmentos. Eu não gosto de falar sobre isso dessa forma, porque. E eu vou te responder, por que que eu não vou te responder dessa maneira? Porque o que é bom para mim não é bom para você, e que não é bom para o outro, e não é bom para o outro. Então, talvez, se eu não estudar você como empresa ou como líder, e entender o que é bom para você, eu não tenho como te passar. Eu sou anjo investidora. Você não tá percebendo, eu quero investir, menina. Então, assim, Tô com o dinheiro parado, é para cada aonde Sabrina iria. Cheguei em Dubai, Sabrina, onde você ia? Pra que lá? Você, sem olhar pro outro. Ai, gente. Joga. Eu ia falar pra investiria na Desert Business Consulting. Investe em mim que é sucesso. Gente, eu acho que aqui tem muitas oportunidades, por isso que eu não quero falar uma ou duas ou três. Aqui tem uma gama muito extensa de possibilidades, né? Tanto na parte que envolve empresas de inovação, startups, aqui tem muita possibilidade. Mercado imobiliário, mercado então, assim, muitas possibilidades, e o que vai ser bom para você é aquilo que você realmente gosta, tá? Então, para cada investidor, eu tenho um diálogo específico, né? Peraí, deixa eu ver de onde você veio, né? O que você gosta de fazer. Então, assim, é um mapeamento mesmo. Eu também acredito que, como nós estamos em um país que está em fase de crescimento, acabou de fazer 54 anos, né? Está crescendo ainda. Então, assim, tudo e qualquer coisa que você venha fazer de forma bem orientada, estruturada, funciona. No último evento que eu estava, um dos líderes que estava conversando, ele falou assim: do meu futuro eu sei o que é bom para mim. Aí eu falei para ele assim: você, com as suas perspectivas, com a sua cultura interna, realmente deve saber o que é bom para você, para suas escolhas. Agora você procura um profissional de futuros para lapidar o que você tem dentro de você, para ajustar isso com o mercado que você está inserido, para traçar, para analisar os riscos futuros, para traçar estrategicamente como você vai fazer essa caminhada. Então, assim, ele ficou muito sem graça na hora, né?
conversando comigo, porque ele falou assim: "Não, o que é bom para mim, eu sei o que é bom para mim, eu sei do meu futuro". E não é bem assim, né. Para você fazer uma caminhada assertiva, você tem que olhar: "Opa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro, mas como eu posso fazer isso de maneira correta, assertiva, dentro de um mercado em que as leis são diferentes?", olhando com uma visão visionária, aprofundada e ampla sobre diferentes possibilidades que vão chegar, que muitas vezes eu não tenho o menor conhecimento. Então, já tem várias, eu estou tentando buscar na mente, mas tem várias, dizeres que dizem, né, se a palavra é de prata, o silêncio é de ouro, alguma coisa assim, Tem. que é a nossa capacidade do quê? De escutar antes de falar, né. Você escuta, filtra e melhora aquilo que você fala. Então tem um ditado que fala sobre isso. Então é isso, sabe, às vezes a gente tem muita coisa legal dentro da gente, mas que precisa ser trabalhado de forma melhor. E tem pessoas sim que conseguem fazer por si mesmas, conseguem ter clareza de si mesmas, né, eh, e tem outras pessoas que precisam de ajuda. E agora vocês vão ter que escutar algo que não vão gostar. Nosso tempo acabou. Ai, não acredito. Nossa, É, eu tenho sim. milhões de perguntas aqui ainda. Passou que nem vimos. Isso não é função. É assim bem. Mas a gente encerrar, o que é que você falaria para os nossos futuros futuristas que têm essa mesma vontade de se especializar? Tudo que está acontecendo no mundo, o que é que você fala para esse jovem? Nossa, eu tenho incentivado tantas pessoas que são principalmente da área da comunicação a buscarem formação nessa área, porque essa área é um dos futuros também, né, de futuros profissionais. E pessoas que principalmente as pessoas que trabalham na parte estratégica do marketing, buscar esse tipo de conhecimento, se aprofundar. Existem escolas incríveis na Itália, nos Estados Unidos. A minha formação eu fiz no Brasil pela ESPM. Gente, é uma outra visão de mundo e te abre uma nova perspectiva, até para compreender melhor do que vem pela frente, né. Então eu tô uma apaixonada, incentivando todo mundo a estudar futuros, a buscar isso como formação mesmo, né, buscar a formação acadêmica, não é fazer um cursinho de alguém que vai trazer daqui a pouco, a gente vai ter vários, né, vendendo a fórmula do sucesso nas redes digitais, né, nas redes sociais. Não é isso, gente, é buscar a formação, é se aprofundar, entender de verdade, é entender que certo conhecimento só vai chegar até você, só vai se lapidar se você buscar uma boa escola, bons contatos e um conhecimento de profissionais que já estão no mercado há mais tempo. Uau! Amiga, eu quero muito agradecer a sua presença. Você sabe como é muito importante para mim ter você hoje aqui. E principalmente levar esse conteúdo tão rico, né, para os nossos telespectadores. Quase que não saiu, trava-língua. E eu fico muito feliz, eu sou muito honrada de poder, né, eu ter essas consultorias, né, particulares que eu ligo para ela e falo: "Ei, não vai dormir hoje não sem falar comigo, não é cedo, nosso fuso horário é de 9 horas, né?" Sim. E eu sou muito grata por essa oportunidade que você está dando, né, para os nossos ouvintes. Obrigada, eu que agradeço a de vocês. de abrir mesmo a consciência para entender que existe algo que está gerando uma força muito grande no mundo e que quem sai na frente, né, bebe água limpa. Chega primeiro. Quem sai da frente chega primeiro. E que o futurista não é o Bendiná. Sem bola de cristal ou mapa astral. Gente, eu que agradeço, meninas, muito obrigada. Tem sido muito enriquecedor estar em Dubai, estar mergulhando nesse mercado, que eu vou estar fortemente do próximo ano. Eu já atendi clientes aqui, estou atendendo um investidor recentemente. Então eu tô muito grata de estar aqui, estar com vocês, amparada por vocês também, pela empresa de vocês, está me dando toda a consultoria de como atuar, de como estar. Tô muito feliz por tudo isso mesmo. Obrigada, Maris. É isso. Nós que agradecemos. E aí, que é? Como é que finaliza? E aí, gente, eu finalizo. É isso aí, meus amores. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Sigam nossas redes sociais. Não esqueçam que os nossos episódios vão ao ar todas as quartas-feiras, às 9 horas, no horário local aqui de Dubai. Então, a todos vocês, muito obrigado. Esse é o nosso Desertcast. Voz do Deserto nas histórias. Ganham vida. Bye!